Bem-vindo a mais um Trabalho em Revista. Em que casos é devida a indenização por dano moral? Existe mesmo uma indústria de dano moral? E o que fazer para evitar a condenação? Essa e outras questões relacionadas a esse tema a gente conversa agora com o ministro aposentado do TST, Gelson de Azevedo. Doutor Gelson, brigadíssima pela sua presença aqui e a gente começa do começo. O que é dano moral e como é que se caracteriza essa questão nas relações de trabalho? Pois não. Aline, dano moral é caracterizado como um sofrimento, um constrangimento. Alguns autores falam em dor de alma, não é? Este sofrimento, esse constrangimento, essa dor interior, subjetiva, se caracterizará como dano moral indenizável para efeito das relações de trabalho ou das relações humanas de um modo geral. Quando for causado, este sofrimento, repito, for causado por um ato ilícito, no caso das relações de trabalho do empregador, e vice-versa. Nada impede que o empregado também provoque no empregador um dano moral, desde que qualquer um dos dois tenha praticado ou um ato ilícito, e ato ilícito, como se sabe, é o ato desconforme às regras de direito, ou pratique um ato, embora em conformidade com a lei, né, mas de forma abusiva, ou seja, de forma exagerada, desnecessária. Então, sempre que eu puder caracterizar esses três elementos, um ato ilícito, ou um ato abusivo, que seja a causa de um sofrimento, de uma dor interior, de um constrangimento, né, eu terei caracterizado um evento tipificado pela lei como indenizável. Aquele que sofreu poderá obter uma reparação. E o senhor falou algo que a gente não costuma ouvir, que é o contrário, o empregador ter sofrido um dano moral. Sem dúvida, não há mão única, digamos assim, do ponto de vista de um empregador. Normalmente, o que se tem em notícia é de que o empregador, né, no exercício da sua atividade empresarial, né, no exercício do seu comando, ele possa, e a prática tem demonstrado mais comumente, né, tendo causado algum dano moral no empregado. Mas nada impede que o empregado, que a recíproca seja verdadeira. Se houver até, por um exemplo, um dirigente sindical, num período de paralisação contra uma empresa determinada, e a empresa se precatou e gravou isso, filmou isso, né? Esse empregado foi para a frente da empresa, embora dirigente sindical, né? E começou a proferir uma série de impropérios contra a pessoa dos sócios da empresa e, portanto, dirigentes, e também contra a empresa. Foi ajuizado um inquérito para apuração de falta grave, porque esse trabalhador, como dirigente sindical, gozava de estabilidade. O inquérito foi julgado procedente e ele foi despedido por falta grave. Doutor, aqui em Mato Grosso, a economia é fortemente agrícola e o senhor disse recentemente que as informalidades na relação de trabalho no campo acabam gerando muitas ações judiciais por danos morais. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o dano moral relacionado com essa informalidade. Que informalidade é essa, doutor? Não, a experiência que eu tenho, e é uma experiência que vem também do meu estado natal, não é? É uma experiência... O senhor é gaúcho. Eu sou gaúcho natural de Porto Alegre, né? Mas tenho, evidentemente, uma experiência em contato muito grande com a área agropecuária do Sul, e no Tribunal Superior do Trabalho tive uma experiência muito grande de ações que também vieram do setor agropecuário do Brasil inteiro, né? E agora, no caso, especificamente, Mato Grosso. O que acontece? Há um relacionamento, pelo menos lá no Sul, e aquilo que tem notícia daqui, há em grande parte um relacionamento muito de confiança pessoal, né, que a gente chama de informal. Quer dizer, não há um contrato de trabalho necessariamente formalizado, nos termos do que a lei preconiza e determina, não só preconiza como determina. Não é? Então, as necessidades de trabalho também são diferenciadas quanto ao horário de início, quanto às intempéries. Olha, está chovendo, não dá para fazer tal atividade. Outras têm que ser iniciadas muito cedo, outras mais tarde. Então é difícil, ao contrário do que numa indústria urbana, por exemplo, é muito fácil. Ele entra às 8, para o meio-dia, 1 hora da tarde ele retoma,
né, e assim por diante. Então, esta informalidade leva, por sua vez, de regra também no setor agropecuário, a um relacionamento muito pessoal entre o empregador e o empregado. Quando ele é empregador, porque muitas vezes até é empregador, mas não formalizou o contrato. E é claro que no relacionamento pessoal, direto, né, entre as pessoas, é muito mais fácil de ocorrer uma atitude que possa, em tese, falando em tese, vir a ser caracterizada como ilícita ou abusiva e, portanto, causadora de um sofrimento, de um constrangimento, de uma dor, né, subjetiva, que, por sua vez, caracterizados esses três elementos, poderá, em tese, ser indenizado, ou, segundo alguns autores, compensável. E qual a sua experiência de justiça do trabalho, desde 1969, passando por todas as instâncias, ministro? Qual que é, na sua avaliação, o que é possível fazer, por exemplo, nesses casos, né, dessas áreas mais informais? O empregado doméstico também, né, tem essa relação muito próxima com o empregador. O que pode ser feito para minorar, para diminuir essas ações e esses casos? Veja bem, a regra geral que se pode estabelecer é até, de certa forma, muito simples. Difícil, talvez, de executar nas relações humanas, porque nas relações humanas diretas, nós somos muitas vezes levados não pelo raciocínio, mas pelos sentimentos, né? Mas, em tese, falando em tese, do ponto de vista racional, se eu definir o dano moral como aquele sofrimento, né, aquele constrangimento interior que nós sentimos, decorrente de um ato ilícito, significa, repito, contrário à lei, ou, embora de acordo com a lei, mas realizado de forma abusiva, o que se recomendaria? Siga rigorosamente a lei, né? Evite praticar qualquer ilicitude. E quando agir dentro da lei, não faça abusivamente. Vou dar um exemplo para um melhor entendimento. Quer dizer, eu, como empregador, em tese, né, tenho o direito, legalmente assegurado, de despedir um empregado que não gosta de estabilidade. Posso fazer de mil maneiras. Eu posso chamá-lo no meu escritório, na minha sala, agradecer os serviços prestados, pagar as parcelas devidas e, portanto, agir de acordo com a lei. Agora, eu posso fazer a mesma coisa de uma forma abusiva. Eu posso fazer uma despedida pública que constranja a pessoa. Posso despedi-lo na frente de todos os seus colegas. Não é? Posso, ao fazer essa despedida, utilizar palavras que são constrangedoras, ofensivas, que menosprezem a pessoa como ser humano ou como empregado. Então, agindo dentro da lei e não agindo abusivamente, em tese eu tenho uma prevenção contra uma eventual ação de indenização ou compensação por dano moral. Ministro, o senhor disse que dano moral é a dor da alma. Como é que a gente quantifica isso? Como é que os juízes e os tribunais têm arbitrado esse valor? E mais, existe mesmo essa indústria do dano moral? Mas isso o senhor responde daqui a pouco, a gente vai para um breve intervalo, não sai daí, a gente já volta já com todas essas respostas. O TRT de Mato Grosso reconhece que ser bem atendido é um direito de todo cidadão. Por isso, a Central de Atendimento ao Jurisdicionado e a Ouvidoria estão à disposição para informar e orientar o público em geral, que poderá também fazer reclamações, elogios ou sugestões. Venha, participe! Teremos o maior prazer em recebê-los. Justiça do Trabalho em Mato Grosso. A Justiça Cidadã. Justiça do Trabalho. 70 anos de justiça social.